você tá curtindo as lives? Acho que eu fiz algumas. No começo eu não queria muito fazer, porque tinha ainda aquele, né? Todo mundo tá fazendo, a gente não sabe muito bem o que estava acontecendo, que era uma novidade, né? Que antes a gente não fazia tanta live, todo mundo com aquele pré-conceito. Aí depois do segundo mês, que eu falei, não, agora vale fazer, porque aí você começa a pensar, além de ser uma, né, pode ser uma arma de trabalho, ela pode ser de comunicação. Então, a mesma coisa que eu comecei agora, no último mês eu fiz 3 ou 4, não sei. E super gostei, porque você troca um bate-papo, experiência, e faz uma terapia também. Então, assim, Verdade, é um negócio muito conversado, informal, muito mais legal do que uma entrevista, por exemplo, né? É verdade. Só que aí, como a gente, né, não tem muito tempo de responder, às vezes os fãs vão fazendo pergunta, ou amigos, a gente não consegue responder. Aí depois eu até vou um pouquinho lá na meu e tento responder todo mundo. Porque é legal, né, uma coisa nova, mas ao mesmo tempo, para eles, eu não sei como é que é. Porque às vezes a gente acaba não respondendo, porque não vê, não dá tempo de ler, olhar para você, falar, enfim. Aí passo umas perguntas, mas eu tô achando legal, sim. Bacana, bacana. Ô, Érica, bom, a gente faz 1 hora de live, né? Que é suficiente para falar bastante coisa. Acaba passando um pouquinho rápido, mas é válido. Então, assim, já quero começar, já vamos entrar nos primeiros assuntos para a gente começar a esticar o papo aí, para não perder muito tempo. Primeiro, bom, acho que a gente tem que falar que hoje a gente está conversando com a Érica, ex-jogadora de vôlei, né? Infelizmente, né? Eu, particularmente, que nasci em 92, vi sempre o vôlei com a Érica. E agora vendo o vôlei sem a Érica. Como que foi essa decisão aí, Érica, de parar? Acho que a sua última temporada foi fora em Israel, se não me engano, né? Isso. Tá tricotando um pouco. Meu, tá bom? Tá me ouvindo? Tá Todo mundo aí? Tá Tô ótimo? ouvindo bem. Então, já vinha decidindo há alguns anos a parar, né? Assim, porque não queria, porque eu amo, por mim eu jogaria até 100 anos, se fosse possível, porque que eu adoro jogar. Só que, infelizmente, a idade chega, aí os sacrifícios também que você tem que fazer de ficar de longe de casa, deixar a sua vida, né, mais de lado pessoal para fazer o esporte, ela vai diminuir no tempo. Então, eu já vinha pensando há uns 4 anos. Mas aí, fisicamente, estava bem, dava para ir aí, né, jogar. Aí, o último ano que eu joguei no Barueri, né, os últimos 2 temporadas no Brasil, aí foram anos bem pesados, assim, né, 2 anos treinando com o velho. Pau na caixa com 38 anos. Agora é a hora, já deu. E aí já vinha pensando em parar. E fui para Israel. Eu tinha pensado em parar depois de Israel mesmo. E acabou que eu parei um pouco antes, já que eles me atrasaram o salário lá por 5 meses. Aí eu decidi, né, ir parando ali, mas já vinha me programando. Mas acabei não avisando ninguém, porque eu queria ter essa certeza antes de falar, para não ter aquela coisa vai e volta, sabe, assim. Pessoas que falam que aposentou e depois estão voltando. Enfim, mas foi tudo pensado assim. Aí acabei parando 5 meses antes, tento me aposentar e fui estudar em Londres. Fui estudar inglês na Inglaterra, que já era um plano antigo. E eu aproveitei a emenda e fui para lá. Então agora eu sou uma ex-atleta, né? Porque a cabeça é igualzinha, porque ainda é muito recente, né? Ô, Érica, eu fiquei curioso quando eu tava lendo a respeito e vi que era Israel. Falei, meu, por que Israel? Foi onde você Peraí. surgiu? Eu vou trocar o meu fone. Eu vou trocar porque eu acho que pra mim tá chiando, sabe? Às vezes pode ser o Bluetooth. Peraí. Tá. Enquanto a Érica vai trocando, mandar um abraço pro pessoal que tá participando aqui. Muita gente entrando. Ó, o Niarles mandou várias perguntas. Se eu estiver falando seu nome errado, desculpe. Mandar um abraço pro Rafinha do Taubaté, que apareceu aí na live. Rafinha, Vanessa, um beijo aí pra vocês. Beijo pra todo mundo também. Beijo pro meu marido, Ricardo, Vitor, que tá aí, morre de vergonha. Legal. Ô, Érica, então, a gente tava falando sobre Israel, né? Porque quando eu li Israel, eu falei, meu, será que Israel foi tipo assim, bom, pintou, vou pra lá? Ou foi um negócio pensado, você já tinha visto alguma coisa por lá? Interessante vôlei em Israel. Não, na verdade, assim, ó, na verdade eu tinha feito uma última temporada aqui no Barueri, ali,
né? E eu achei que fosse acabar continuando na equipe, acabei que não deu certo de continuar na equipe, eu falei, vou pra fora, jogar aonde? Aos 39 anos de idade, 38. É que é muitos números agora, viu, gente? A gente fica calculando. Mas eu acho que era 38, 38, né? então, não vou para um lugar onde eles vão lá judiar de mim, me massacrar, me cobrar, porque eu não tenho mais pra dar isso físico. Dava pra dar igual eu tava dando, assim, igual dei, né, igual o Carol, você vê, dá pra dar até o limite. Jogar os jogos mais importantes, as semifinais, como foi no Barueri, que aí você consegue fazer uma temporada tranquila, mas não era mais meu desejo esse. E sempre foi um sonho conhecer Israel. Aí eu fiquei sabendo que eles queriam, eles me ligaram fazendo uma proposta, e no começo eu já falei, pô, não, judeu, Israel, né, já tinha todo aquele receio, mas já existia uma curiosidade de conhecer esse país há muitos anos mesmo, sempre fui curiosa. Acho que a maioria dos cristãos, eu acho, né, a gente cresce ouvindo falar. Então eu falei, por que não ir jogar? Já sabia o nível, eu já sabia que o nível era menor, então seria muito mais tranquilo para eu jogar. Se treinava uma vez no dia, então eu ia aproveitar para conhecer o país, ser uma medalhista olímpica a jogar no país, que só tinham jogado lá Loganton, uma temporada antes da minha, e depois voltou, né? Enfim, aí foi todo esse planejamento. Apareceu, surgiu uma da Polônia também. Na época eu falei, pô, Polônia agora, tipo, não, fiz uma temporada maravilhosa lá em 2013, fomos campeão, fui MVP, enfim, foi muito legal, vou lá agora. Né, não tava mais nesse projeto de vida, porque eu não ia me dedicar 100% atleta para aquilo acontecer mais. Ia ser muito E aí fui exigível para lá na Israel. Polônia, né? Nível alto, né? Lá. Em todos os campeonatos, Polônia, Turquia, enfim. Não era o meu objetivo de vida mais. Eu ficaria aqui no Brasil, já que não rolou aqui, eu falei, então vamos, né, seguir. E falei, vou aproveitar e fui. E foi maravilhoso, assim, eu amei conhecer Israel, é um país lindo, eu amei conhecer Jerusalém, eu passei o Natal lá, dia 24, dia 25, né, pra gente cristão, tudo aquela coisa. Só que tinha esse projeto, o clube tinha muito problema em pagar. E aí ficaram me devendo 5 meses, eu tentei conversar, eu fiz de tudo, porque eu queria terminar o campeonato lá, mas eles não pagavam, então eu tava lá pagando para jogar. Eu falei, então se fosse para pagar para jogar, eu, né, ia lá pro Zé Roberto e falava, eu posso pagar para jogar aqui? Melhor, né? Então ficou pesado, ficar gastando do bolso, enfim, tudo, e eu decidi voltar pro Brasil. E a gente acabou não entrando num acordo, mas foi pensado sim, e eu queria ir lá jogar não para o nível técnico só, era todo para o voleibol também, para um país novo, onde eles gostam do esporte. Então ter uma medalhista olímpica para eles é muito importante, abre portas. Então foi tudo isso pensado, além do campeonato ser muito tranquilo mesmo, gente. Dá para jogar até sem uma perna. Ô, Érica, deixa eu só mandar um beijo aqui, porque a maior liveista do voleibol brasileiro tá acompanhando a gente, que é a Regiane. A Regiane, inclusive, talvez ela pare de jogar pra ficar nas lives, hein? Ela é uma arraso nas lives. Amo, Regis. Beijo, saudade. Ô, Érica, mas deixa eu falar, mas você recebeu essa grana de Israel? Deu tudo certo por fim? Como que ficou essa situação? Não, na verdade foi a maior picaretice da vida, né? Porque aí, antes de eu vir, ninguém dá valor pro atleta. O atleta não tem voz, a verdade é essa, né? Então, enfim, a gente tenta de tudo, mas tem coisas que nem vale a pena você insistir muito, que é uma briga muito grande. E aí eu fui lá, então, aí eu cheguei perto do presidente, falei, olha, já que vocês não estão me pagando, eu quero rescindir o contrato, vocês me pagam o que vocês me devem, eu volto pro Brasil e vocês não precisam pagar o resto do contrato mais, só me paga esses meses aqui, enfim. Aí combinaram, resumindo a história, fui com o presidente da equipe num banco, com a gerente, onde eu tinha uma conta, cartão lá em Israel. O cara fez um cheque, fez 3 cheques, dividiu o que ele me deveria em 3. Eu nem sabia que você achei que só existia isso no Brasil, né? De dividir o cheque de 3 vezes. Pois é. Mas eu já tinha conversado com alguns empresários, porque eu fui por conta própria mesmo, né? Não tinha empresário, não. E aí todo mundo falou, não, aqueles judeus, né, assim, quando eles fazem esse tipo de coisa, eles pagam. Aí fui lá no banco, ele deixou um cheque para janeiro, que eu fui em dezembro falar, no final de dezembro. Fevereiro, março. Depositou, enfim, eu falei, então tá bom, então eu volto pro Brasil depois, né, do ano novo, porque eu quero voltar para casa. Enfim, esse dinheiro vai estar na minha conta, eu já tinha conta, o cartão, tudo
que era da equipe lá, da equipe que tinha feito pra mim. Enfim, deixei lá tudo. Eu falei, em vez de eu mandar pro banco, porque vai, né, cobrar juros, você paga 27%, eu tô indo estudar na Inglaterra, vou ficar lá 6 meses. A princípio, pego esse dinheiro, vou até Israel, saio do Brasil, vou até Israel, pego, né, que loucura, né, porque depois que eu lembrei da Ingrid lá, que foi esquartejada lá na Espanha, você sabe da história da holandesa sim. lá, né? Uhum. E depois que eu fui pensar tudo, saí do Brasil, fui lá, fiquei lá 5 dias, porque eu já tinha minha amiga lá, fiquei na cidade. Menino, cheguei lá, os 3 cheques, não tinha R$ 1 na conta, era 3 cheques sem fundo. Tipo, mas não fui ali buscar no banco, no centro da cidade, não, saí do Brasil, fui lá, tipo, em Israel, em Haifa. Menino, eu falei, nossa, tô ferrada, né? O que eu vou fazer? Os planos, tava esse dinheiro já na conta, nas coisas que eu ia fazer. Enfim, fiquei lá alguns dias assim. O presidente continuou com aquela coisa de enrolar. Eu falei, eu não vou. Eu lembrei dessa história, eu falei, eu não vou entrar numa briga dessa, porque, né, imagina quem sou eu. E judeu tem fama, né, de quando essa coisa com dinheiro assim ser meio complicado. Aí eu já tava com meu voo comprado, eu esperei e fui direto pra Londres. Mas assim, me ferrei, porque eles não me pagaram. E assim, também, graças a Deus, que eu não fiquei lá ameaçando, fazendo essas coisas, porque eu lembrei da história da Visser, né? Eu falei, tudo mais, mas assim, um picareta, o cara, um filho da mãe, foi super desrespeitoso, até porque, né, eu era uma atleta grande no campeonato deles, enfim. Mas coisa que passa, né? Mas o país é incrível, eu adorei conhecer o país, o campeonato é legal, mas é um campeonato do nível escolar, assim, é bem tranquilo mesmo. Tem 2 equipes boas, o resto é bem escolar. Mas foi uma experiência linda, independente de ter tomado um cano financeiro. Ô, Érica, e agora, né? Não agora hoje, porque não tem muita opção, né? A gente tá aqui reinventando e pensando em coisas para quarentena. E eu acabei de parar na quarentena, né? Parei e veio a quarentena. Exatamente, literalmente você foi parada, né? Não teve nem outra escolha, né, para agora, né? Nem outra, zero. Tipo assim, se mata ou reza. Bom, mas a gente sabe que vai passar, não sabemos quando e nem de que maneira, mas daqui a pouco a situação vai melhorar, a flexibilização tá aí, enfim. O que a gente pode esperar da Érica? Uma Érica no meio ainda do vôlei, uma Érica treinando um time, comissão técnica, dirigente, ou uma Érica que vai, sei lá, abrir um restaurante, empreender? Espero uma Érica viva, né? Porque se essa quarentena não me matar, aquela assim, tô brincando. Não, vai passar sim. Aguentou tanta bolada cubana, né? Quarentena vai ser de boa. Enfim, é verdade. Aguentou as cubanas, depois aguentou as russas, né? Depois aguentou, foram gerações, aí a China, depois... Então, na verdade, eu fui estudar aí na Inglaterra e voltei pro Brasil em novembro. Mas aí, como depois de 6 meses, final de ano, aquelas coisas todas, falei, eu vou curtir as férias aqui com o meu marido, vou pra minha família, pai e mãe, quando virar o ano eu começo a pensar. Enfim, quando eu voltei no dia 13 ali de janeiro, que eu já estava pensando em fazer cursos, etc, etc, aí veio carnaval, esperei o carnaval e aí já começou toda essa loucura no mundo aí e o Brasil parou. Então, eu tenho feito bastante coisas, pensado sobre bastante projetos. Eu quero estar ligado ao esporte, ao vôlei, claro, que é uma paixão. Se eu puder ajudar de alguma forma, né, retribuir pelo menos um pouquinho do que ele me deu, e, enfim. E eu estou estudando várias coisas agora, e fiz um coaching, tenho feito coisas para mim para descobrir uma nova paixão, não só um mercado para ter o salário, né, para ter mais paixão, né? Descobrir um outro trabalho. Mas eu acho que vou estar em tudo isso aí. Eu espero em breve conseguir um espaço, né, no esporte para fazer algum projeto. E vou estar trabalhando aí no esporte, vou estar correndo atrás. Agora, de qual forma certa, exata, nesse momento, eu não sei. E provavelmente, dentro disso, né, a gente até sabe todos os preconceitos, você mulher no meio do esporte, etc. As portas são muito menores. Então, com certeza, eu quero empreender em alguma coisa, quero ter alguma coisa que também estamos trabalhando e pensando sobre o quê, porque a gente, né, não joga futebol, então você termina a carreira, você precisa trabalhar, senão você passa fome. Jogador de futebol então, ganha... todo esse processo. Ganha o mesmo que vocês ganham em 2 temporadas, né, pegando os mais tops ali. Ou às vezes mais, mas hein? Pegando alguns aí... Se for o nível que a gente foi, né, se for comparar níveis
Não tem comparação. Nem. Ô, Érica, e aí a gente falou da quarentena e do futuro. Bom, a gente aposta no mercado do vôlei aqui, é claro, vai atualizando, vai recebendo as notícias. Lógico, tem uma multidão de jogadores e jogadoras indo para fora, indo jogar na Europa principalmente, justamente por causa dessa instabilidade, dessa insegurança. O mercado feminino está até um pouquinho mais quente aí, o masculino realmente está congelado. Tirando Taubaté e Cruzeiro, o mercado está ainda muito parado. Te preocupa? Você tem medo de que a Superliga, a próxima edição, seja bem prejudicada por causa dessa situação que a gente está vivendo aí? Eu acho que esse processo já vem acontecendo, né? Eu acho que eu tive ali, né, uma geração, eu peguei uma geração terminando ali a de 2000, depois vir até nessa geração de 2016 aí, 17. Não, 2018. Eu acho que já vinha se perdendo bastante patrocínio, já vem há um tempo, mesmo a gente tendo resultado, a gente sendo o segundo do esporte em popularidade. Roberta, beijo, amiga, que saudade. A Roberta é uma amigona minha lá de Maringá. Foi minha fisioterapeuta no Rexona em 97, 98, e era minha parceira de balada. Não, morei em Maringá, adoro Maringá, inclusive. Eu também, amo. E, enfim, até me perdi, porque eu vi ela aqui, eu adoro ela. Você tá falando que os times estavam já perdendo alguns patrocinadores, né? Patrocinadores, enfim, investimento, mesmo com os resultados da seleção, né? E preocupa muito, sim. Eu acho que os mais fracos são sempre os primeiros a sofrerem. Então, quem vai mais perder patrocinadores são os esportes mais pobres financeiramente. Lógico, a gente tem equipe, né? Tem umas 4 equipes na Superliga que tem uma folha salarial grande, o resto, a luta é diferente. Então tem essas pequenas empresas são que vão mais sofrer, esses menores equipes. Então preocupa sim muito, e acho que a gente tem que se unir mesmo, tem que fazer como que eu posso dizer para explicar? É difícil explicar, mas tinha que fazer uma abaixo-assinado, coisas juntos, se unir, todos juntos, sem vaidade, ego, para correr atrás de uma solução para esse esporte que a gente chama tanto, que a gente lutou tanto, que vem gerações e gerações, né? E conseguimos, somos bicampeões olímpicos, nós temos quantas medalhas no vôlei aí. Então me preocupa muito. E mais ainda a forma que eu não vejo das pessoas tentando arrumar soluções para isso no futuro. E principalmente quem tem voz agora, porque, né, eu acho que a memória do Brasil, infelizmente, é muito curta. Então eu falo que sempre 15 dias as pessoas esquecem dos ídolos deles. Então quem está na atualidade tem que tentar se impor, enfrentar e colocar o risco pelo amor ao esporte, porque a gente vai sofrer, sim, bastante. Então aí vai ter equipe que provavelmente vai começar a Superliga, não vai conseguir pagar os salários dos atletas, como já vem acontecendo, vários times dando calote, vários. Então, e agora com tudo isso acontecendo, eu acho que com certeza vai prejudicar e vai fechar muitas portas. Então vai ter que muita gente ir embora, que mesmo os outros países, né, que também com esse problema, com o mundo, né, então uma situação bem diferente nesse momento. Mas eles são mais preparados na Europa, tem um caixa, né, melhor, que eu digo assim, o país. Então, eu acho que muita gente vai precisar sair por um tempo, mas eu espero que mesmo os que saiam continuem lutando para voltar, porque a gente precisa melhorar isso aqui dentro. A gente, país do vôlei, né? Eu gostaria que você falou, Érica, que essa é a minha opinião também, que eu acho que, vamos falar nos top, né? Vamos usar esse o termo, os jogadores tops que têm voz ativa, que já ganharam muita grana, porque essa geração atual ganha muita grana, os mais acima. Eu acho que falta essa união e medidas, tipo assim, olha, vamos ajudar esse projeto, vamos ajudar essa galera. Eu também acho Tirar a vaidade, os egos, sabe? Todo mundo por uma causa, sabe? Todo mundo tem que ser líder para conseguir isso. Fica muito, votação, quem ganha, quem não ganha. Todo mundo sabe quem ganha numa votação, a panela sempre é a mesma. Então, tem que ser alguém que chegue, fale, imponha e não tenha respeito, claro, falar tudo tem que saber, estudar sabedoria para falar, mas que não tenha medo de cair, digamos assim, porque senão não vai mudar. Legal. Entendeu? E é difícil, porque as pessoas são, né, a gente fica um pouco oprimida, porque você tem medo de falar e o mundo achar que você é a polêmica, que você é não sei o quê.
Mas tem que ser. Se você não te lutar, né? Vai ver todos os heróis do mundo ou grandes nomes. Todos fizeram alguma coisa, então... Enfim, na minha época, a gente tentou fazer algumas vezes, não deu certo, mas as coisas estão melhores, estão melhorando, o espaço está começando pequenininho, então que essa nova geração ajude e aproveite também isso. É isso aí, tomara. Ô, Érica, a gente vai começar a falar de histórias de seleção brasileira, mas antes vou ler um elogio que veio aqui pra você, e seu marido não precisa ficar com ciúmes, aliás, ele vai ficar feliz de ouvir isso. O Vitor mandou o seguinte: Érica, ainda com rostinho de 20 anos. Ah! Foi o Victor que falou. Você acha que eu tô com rostinho de 20 anos? Que bom, gente! Que bom, que bom. Eu queria estar com o corpinho dos 20, tá? Ô, Érica, se eu não me engano, seus 20 anos foi lá no começo da seleção brasileira, né? Isso. Eu entrei na seleção com 17, né? Uhum. Mas a Olimpíada eu tinha 20 já, mas eu já estava na seleção. É porque eu jogava campeonatos na júnior e na adulta. Na júnior e na adulta. Era tipo... alguns campeonatos eu voltava pro juvenil, mas depois eu voltava pro adulto. Eu tenho uma informação aqui, se eu estiver errado você pode me corrigir. Você é a jogadora mais jovem do vôlei de quadra feminina a ganhar uma medalha olímpica, é isso? Então, eu não sei. Eu também li a mesma informação que você. Não sei te dizer. Isso com certeza não, olha, eu nem fui procurar saber, sabe? Mas eu vi alguém que postou alguma coisa, algum site. Achei super legal, que eu nem sabia disso. Mas não sei te dizer se isso é verdade, não, mentira. Não sei. Olha, mas eu acho Depois muito... vou dar uma pesquisada e aí vou colocar lá. Pode ser muito provavelmente, porque se a gente pensar, a primeira medalha olímpica veio em 96. Isso. Então, quer dizer, só teria esse time. Então, quer dizer, se não tiver ninguém mais nova que você em 96, é você mesmo. Então deve ser, né? Mas não sei, fiquei com vergonha agora. Faremos esse levantamento e traremos depois a informação aqui no bloqueio. Isso. Bem? Muito bem. Bacana. Ô, Érica, então vamos falar sobre essa época maravilhosa, época que foi a desbravadora, né? Eu digo que é aquela galera que pegou a foice e foi... né, lá no mato, abria os caminhos para o vôlei brasileiro. É claro que a gente teve outras gerações que talvez não conseguiram grandes resultados e que também... As antes de mim, né? Que as pessoas me confundem no meio do caminho. Aí, como eu entrei muito nova na outra, todo mundo acha que eu era da outra. Eu falo, não, gente, eu era dessa. É que eu não joguei a Olimpíada de Pequim nem de Londres, mas eu poderia ter jogado normalmente. Um eu tinha 28... E outra tinha 32. Se a gente for pensar, o natural... A galera acha que eu era lá de 96. Eu falo, não, 96, gente, eu já tava ainda novinha. Se fosse ver o natural, teria sido você jogar 2004 pra frente, né? Se a gente for pensar em questão de idade. Se fosse, sim, no natural, sim, assim, do normal, da média. Mas, enfim, foi muito legal, né, também. Foi muito legal. Foi muito medroso, deu vários medos, mas foi muito legal. Ué, e qual foi a sensação? Eu já vou direto para 2000, porque a gente fala muito da Olimpíada de 96, que foi uma Olimpíada, claro, histórica, mas a Olimpíada de 2000 também foi histórica, porque repetiu o melhor resultado do Brasil, né? Que era uma medalha de bronze muito suada naquela Olimpíada, né? Me fala um pouquinho, primeiro, quando a confirmação, vou para os Jogos Olímpicos, como que foi isso para você? Não, primeiro aquela equipe ali, todo mundo hoje, né, fala que a gente fez uma semifinal muito, né, de 3-2 com o Green Team de Cuba, mas aquela equipe ali, antes de ir pra lá, era desacreditada, ninguém achava que o Brasil ia trazer medalha em 2000, era eu, uma menina recém-completada 20 anos, Elisângela 22, Valeuska 21, sei lá, 20, não sei as idades, mas era todo mundo novo, junto com uma mesclagem, não era uma seleção alta, enfim... o Bernardinho até escreve, acho, no livro dele, ele conta sobre, foi a seleção que ele mais treinou, ele fala, foi a que mais treinou, a gente treinou que nem umas malucas. Jesus Cristo. Mas ganhamos o bronze. mas a galera, então, pra gente foi tipo um ouro. Mas a gente quase fez uma final ali, né, as jovens ali, alegre, mas... Enfim, agora pode fazer a pergunta de novo, que eu esqueci. Bom, a pergunta, até acho que reforçando, a gente pode tirar uma base disso pelo Mundial 2 anos antes, né? Porque o Brasil foi muito bem em 94, foi vice, aí chegou em 98, já não teve o mesmo feito, já tava aquela remontada. 98 eu fui. E a seleção ainda tava sendo criada ali, né, Érica? Tava tudo sendo reformulado, né? Eu tava lá de feliz, eu tava de feliz. Eu entrei em um jogo, eu acho, pra bloquear a Mireia. Nossa, só isso, achei que ela tinha tacado pra fora, e quando eu olhei pra trás, tava a Fernanda Venturini caída no chão, assim, ó, igual me xingando, ela tinha dado na testa dela, aqui assim, na cara dela.
E eu toda apavorada, eu falei, eu já achei que era fora. Não, ela bateu por cima de mim mesmo. Pau, que quase matou o Fernando atrás. Esse foi meu mundial. Ô, Érica, eu te perguntei da alegria da confirmação. Opa, tô indo pra Sydney, vou pra Austrália, aliás, deve ser um país maravilhoso. Qual foi a sensação que passou pela sua cabeça da menina Érica ainda, digamos assim? Olha, eu acho que assim, anos, eu sempre que eu tenho a memória, assim, eu tenho a memória muito mais de anos antes, quando eu comecei a treinar no Mackenzie, em Belo Horizonte, que a minha treinadora, resumindo, senão a gente vai ter que ficar aqui 2 dias falando, que eu falo, hein? Ela me falando, assim, eu comecei a jogar vôlei na escola, uma escola municipal, e logo depois de 3 meses, que eu nunca tinha jogado vôlei na vida, um clube me viu jogando, que era o Mackenzie, me contratou, me chamou para jogar. Naquela época eu não tinha dinheiro, essas coisas, dava vale transporte para pegar o busão, que eu trocava por coxinha. Aproveitava melhor o seu salário. A memória lá atrás é essa, porque aí, como eu fui pro Mackenzie, já era um time mais profissional, aí eu já tinha medo, que era obrigado a ir treinar, já era o time mais, né, enfim, já era um grupinho das menininhas mais da Zona Sul, patricinhas, já era um outro esquema. Eu falei, não quero jogar isso não é pra mim. E nunca mais voltei, sumi assim umas 3 semanas. Aí a Regina Carvalho, que era minha treinadora, que ligava lá pra casa pra falar com meus pais, você tem que fazer essa menina voltar, ela tem um talento, sabe, eu tinha 14 anos de idade. Eu inventava que tinha caído no buraco, que não podia ir, enfim, inventei várias coisas. E um dia chegando lá, isso era em 94, ali para maio de 94, ela virou para mim lá e falou assim para mim, não, você tem que voltar sim, porque você vai jogar a Olimpíada de 2000. Aí eu falei, nossa, jogou Olimpíada 2000, como? Eu vou ter 20 anos de idade, muito nova, sei lá, enfim, você começou a fazer muitos cálculos. E ali eu acreditei nisso. E dali em diante eu me dediquei a isso, mesmo no meu inconsciente, né? Que era uma garota jovem. Então, quando eu fui para a Sydney, você perguntou da convocação, já vinha todo um trabalho, porque eu já tinha entrado ali em 97 na seleção ali, já sabia, né, treinei com ela, já estava ali meio sendo preparada. Em 98 eu fui ali com a equipe, e aí joguei alguns jogos fáceis. O Ana Moser tinha uns problemas no joelho, aí alguns jogos difíceis ela jogava, os fáceis eu jogava, aquela preparação. Então eu já sabia que eu ia para Sydney, eu não tinha essa dúvida, não tive a dúvida da convocação. Então acho que eu tive ela lá atrás, quando a Regina falou comigo lá em 94, eu falei, caraca. E aí eu me preparei até lá. Então quando me pergunta da convocação, eu já sabia, né, se eu treinava, eu via, eu me dedicava, eu sabia que eu ia, não tinha tudo isso. Então aí eu lembrei lá, aí eu ficava, não, porque foi tudo tão rápido, 3 meses eu fui para um clube, 1 ano eu estava na seleção brasileira, 2 anos eu estava, sabe, jogando, enfim, sul-americano, mundial, enfim, então foi um começo, assim, não tenha sido fácil, né, que foi difícil, mas rápido. E aí 2000 eu só tive o baque mesmo no primeiro treinamento lá na Vila Olímpica. Porque aí, como eu já estava ali achando que eu era mulher, titular do time, né? Adulta, né? Que tava tudo controlado. Então, assim, e a Ana Moser já não estava, então eu era titular, que teria responsabilidade na equipe. Aí, meu primeiro treino, eu não acertava a quadra. Parecia assim, olha, eu ia atacar, só atacava pra fora. Eu falava assim, sozinha, pensando comigo, né? Com uma menina, né, gente? Pensa hoje, 20 anos. Pensando comigo sozinha. Jesus, e agora? Aí foi a hora que juntou lá atrás, com o momento, com a convocação, com tudo, eu vi o tamanho do negócio. Pô, eu nunca tinha entrado num ginásio que tinha 3.000 repórter, câmera, é uma coisa muito, desfoca muito, e muito jovens, né? E literalmente quando a ficha cai, né? Aí eu lembro direitinho, o Tabashi, não sei se vocês conhecem o Tabashi, que é o auxiliar técnico, então. O Tabashi, eu sentei do lado do Tabashi, assim, né, por acaso ali, que era um lado meu de conforto já, que, né, o Bernardo também, que era o meu treinador, mas o Tabashi era aquele que era mais, que me acalmava mais, era mais o meu paizão naquele momento. E aí ele foi e brincou comigo, falou,
Tá com medo, né, filhinha? Falei, tá baixo. Falei, tá baixo? Eu não sei como é que eu vou conseguir jogar. Eu não consigo acertar aquela quadra. Menino, graças a Deus, mas foi legal hoje vendo. Na época foi um terror, né? Mas graças a Deus que o primeiro jogo foi contra o Quênia. E hoje, se você assistir, você vê que joga ali um 7,5, mais umas bolas do fundo sozinho, ataca pra fora, uma coisa bem... Então eu falei, graças a Deus que foi com um time desse. Imagina se é com Cuba. Nossa. Eu tinha saído no primeiro ponto. Então foi toda uma adaptação. Então acho que a convocação e tudo bateu comigo naquele exato momento que eu entrei e vi o que era uma Olimpíada e uma responsabilidade gigante. Assim, foi bem louco aquilo. Ô, Eric, e aí, bom, vocês vão, como você disse, né, vão surpreendendo, era um time que talvez ninguém apostava tanto, já vamos direto para a semifinal, que é ruim isso, né, às vezes a gente vai direto para a derrota, mas é porque são jogos marcantes, né, o Brasil vinha daquela derrota de 96, um negócio que vai ficar para a história realmente do vôlei, que talvez tenha ajudado a mudar a história do vôlei feminino no Brasil. Vocês tinham com vocês que dava para vencer a seleção de Cuba ali em 2000, agora vocês falaram, bom, chegamos aqui na semi, a gente vai vingar 96, o que vocês pensavam ali naquele momento? Porque o time era, como você disse, o time ainda. Pô, Green do Green, né? Além de ter eles, o Green Team, tinha a Rússia, que era o Green Team, eram gerações que eram seleções muito fortes, Croácia, não tinha uma e duas jogadoras extraordinárias, eram equipes fortes, né? Era muito, muito legal jogar aqueles campeonatos, muito legal mesmo. Então, assim, eu sempre tinha uma coisa com Cuba, né, a gente sempre falava assim, olha, o tie break é foda de jogar com elas. Desculpa a palavreada aí, mas é difícil, então tem que ganhar antes do tie break. Era sempre complicado, porque o tie break elas vinham parecendo que elas estavam jogando o primeiro set. Elas fisicamente eram muito fortes. Então, e os nossos jogos com elas sempre eram na paciência, a gente tentava alongar, tentar tirar a paciência dela no jogo, enfim, né? E eu acho assim, que a gente foi, mas aí o que complicou aquela semifinal foi levar pro tie break, porque a gente jogou de igual para igual o tempo todo, mas se a gente tivesse ganhado aquele, acho que foi o segundo set, que a gente tava de 16-9, não sei, um set que a gente tava assim, abriu uma vantagem. Agarrou naquela rede 1, naquela nossa, né, fantasma, rede 1, que todo mundo odiava, aquela assim. Aí grudou ali, enfim, eles acabaram virando ali, aí elas viraram o jogo, e aí cresceram, e aí fomos pro tie break. Aí, tipo assim, era o que eu achava, mas assim, ali no meio, ali, eu achava que a gente ia ganhar. Quando começou o jogo, a gente foi, ganhou. Eu ainda era muito nova, assim, eu tinha ganhado já. Pra mim, eu tinha jogado contra elas, eu tinha mais ganhado que perdido, porque eu ganhei o Pan-Americano, né, em 99 delas. E era o Green Team, tinha a Mireia, todo mundo. E aí, então você não tem tanto, né, igual aquelas de 96, que já vem com uma rixa ou com uma raiva de ter mais derrotas. Então eu e a gente nova ali, a gente ia pro jogo de igual para igual. Não importava quem tava gritando do outro lado, entendeu? O Bernardo já tinha treinado a gente para tudo aquilo ali. Elas tinham uma dificuldade. Aí a gente começou a acreditar no segundo set. Elas tinham uma dificuldade para admitir essa rivalidade. Eu vi uma entrevista que da Mireia, que ela falou que para elas era normal, era pro Brasil um gosto especial vencer Cuba. Para Cuba vencer o Brasil era algo normal. Você sentia isso ou não? Ah, era nada. Que é para elas, ó. Bem, ficava lá, elas estão nada, sem nada disso não. Elas falam isso só porque naquela geração realmente, né, elas eram extraterrestres. Elas tinham 7, 8 jogadoras monstruosas. Agüero levantando, uma coisa que não mexe, faz assim, né? Você não vê pra onde vai a bola. E que atacava, né? Agüero levantava e atacava. Mas não vem não, porque elas tinham sim. Portanto que o Unipeg lá, quando foi, né, o primeiro grande jogo que eu tive com elas assim, convivência, elas ficavam lá treinando com as meninas axé no quarto da gente, como amiga, entendeu? Tudo falsa também, viu, gente? Tudo falso, tô brincando. Agora já passou. Não, conta agora isso. Já passou. Elas iam pro quarto em 99? Treinando. Não, no quarto, na Vila Olímpica, na Vila do Pan-Americano, elas queriam vir samba. Aí ficava lá, a Cavina ficava ensinando elas a dançar samba. Aí na hora do jogo, que até, a TV até pegou a Mireia sambando, era porque ela tinha dançado lá, então ela fez
dançando no banco. Olha que afrontosa essa menina. Na frente da gente que tinha ensinado ela a dançar. Então você acha que não tava ligando? Tomando um 3-2? Não, do monte de menina, tudo assustada? Não, bem, não. Então eu acho que tinha sim. Mas eu tô brincando, gente. Fora de quadra, a gente é amiga, sempre foi, bem com uma convivência bem legal, assim. Eu gosto muito de alguma delas. Já joguei também em clubes fora com cubana, enfim. Mas tinha rixa na quadra? Tinha sim. Uhum. Isso tinha. Ô, Eric, aí, bom, perderam, tie-break, enfim, acabou perdendo, mesma história de 96. Mas vamos falar agora da parte boa, porque é a medalha, né? Porque aí você conseguiu algo que todo atleta olímpico quer, que é uma medalha olímpica, né? Como que foi a satisfação de conseguir voltar, ainda mais uma seleção que a galera nem estava acreditando tanto? Ah, foi demais, né? Porque aí depois o pior é que você perde, sua cabeça fica fritando, porque a gente podia ter ganhado aquele jogo. E tem mais um jogo, né? Esse um dia é muito importante, uma comissão técnica, né, sadia, enfim, e o Bernardo foi muito bem nisso. Então a gente foi pro jogo querendo a medalha como se fosse aquela da final também, porque a gente, mesmo com a cabeça de brasileiro, a gente sabia qual a importância pro quadro de medalhas e pro país a medalha, né, olímpica, que tem, né, o quadro de medalhas que os países disputam, enfim. E a gente foi pro jogo, né, depois de uma pré-eleição com o Bernardo maravilhosa. Então, você supere. Então aí acaba que você acaba não jogando a final, mas você sai mais feliz do que o segundo lugar, porque você sai ganhando, né? Sempre. Então foi demais. Nossa, foi muito legal, assim, porque aí começou, não era o voleibol, não era igual hoje, né? Não tinha toda essa mídia, tinha no jornal essas coisas, mas era diferente, redes sociais. Então a gente começou a apareceu a abrir portas, aparecer patrocinadores, enfim, a gente melhorou a Superliga, porque os resultados da seleção interferem na Superliga, né? Porque tem patrocinadores que querem vir. Mas foi muito, muito, muito legal, assim, foi difícil a gente explicar, mas assim, te abre portas, além de abrir portas, né, para um monte de outras coisas, cara, você é um medalhista olímpico, né? Imagina você contar isso pro seu filho, pro seu neto, né? Foi muito gratificante essa medalha, foi muito legal mesmo. Bacana. Você até falou um negócio legal, Eric, sabe que eu gosto muito, eu particularmente acompanho mais o vôlei feminino que o masculino. E eu cresci vendo a seleção, essa geração, né, que é a sua, na verdade, né? Então, por exemplo, os 2 pódios de Mundial do Brasil, 2006 e 2010, que o Brasil perdeu as 2 finais para a Rússia. Aí então você viu um pódio da Rússia, obviamente, extremamente feliz, e Sérvia, e não lembra outra, putz, comemorando bronze como se fosse um ouro. E as brasileiras com aquela cara de mortas de velório porque tinham perdido o ouro. O segundo lugar é péssimo, né? Porque dói, né? Você tá com a chance ali de terminar o seu ofício em primeiro. Enfim, e qualquer derrota dói, né? Mas é difícil, sim, o segundo lugar, assim, é bem complicado. Lógico que depois aí vem, aí depois você vai descobrir. Aí depois muda, mas naquele momento, você, né, espírito esportista, é bem complicado. Você termina ganhando, é muito melhor que você terminar perdendo, né? Uhum. Tanto que em Atenas, que a gente ficou em quarto, eu falei, tudo bem, a gente perdeu, se a gente tivesse tido uma cabeça melhor, ou voltar com bronze é muito melhor do que voltar com quarto lugar. Então, você sabe a diferença do que é isso. Então foi muito legal, Sidney, por isso também. Ô, Eric, então vamos começar a falar um pouquinho de Atenas. Eu conversei com a Virna. Aliás, a Virna foi uma das nossas primeiras entrevistadas aqui. Ela falou um negócio interessante pra mim. Ela falou, Igor, não vou mentir pra você. Atenas, a gente sabia que o nosso time era o melhor. Nós fomos pensando e focados que daria para trazer o ouro, porque o nosso time realmente era muito bom. Bom, chega esse jogo contra a Rússia, enfim, 24-19, nem sei o nome, pior que uma pandemia, né? Uma tragédia maior que a pandemia, são 24 anos. Não, 24-19 teve também o tie-break, que era 13-10, né? Isso, exatamente, que o 24-19... Todo mundo lembra o 24-19, mas depois teve a outra chance. Acho que estava 13-11, acho que era 13-11 e não fechou de novo. Uma coisa assim. Ô, Érica, e aí? É difícil explicar. Eu sei que passam anos, vão passar décadas, vai ser um jogo emblemático, né? Mas o que você acha? Assim? Eu acho assim, todo mundo pode contar um monte de história, né? Você ganhou, você é o herói. Aí todo aquele sacrifício que você fez, que a maioria dos atletas tem que fazer cirurgia, que deixou o filho... vamos lá, hipocrisia, tudo que fez,
fica bonito no vídeo, né? Você ganhou, não sei o quê. Perdeu, vocês são ruins, vocês são monstros, esquece essa geração. Dificilmente vai ter alguém realmente que vai te abraçar. E vai, né? Porque você fez tudo aquilo ali, né? Teve vários atletas que tiveram problemas físicos sérios, que ficaram longe dos filhos, foram muito treino, muita dor, muito difícil, muito sacrifício. Enfim. Mas, como perdeu, aqui, né? Ninguém lembra disso. Aí só acha que perdeu por causa disso, perdeu por causa daquilo. Não, perdeu porque tinha que perder, porque era o momento, porque era o dia, aconteceu, enfim. Não tem muito uma estratégia para se falar nem de vitória, nem de derrota. Lógico que a gente sabe quando é melhor, quando ganha, e tem dia que não tem jeito, o jogo não entra. Ou a gente faz escolhas em certos momentos errados. Entendeu? Porque... podia muito bem lá, você vai botar culpa em uma, mas aí todo mundo tinha a ver, eu podia muito bem lá na hora falar, Vina, não ataca pra diagonal, porque elas bloqueiam as russas, joga pra dentro, vai pra paralela, não falei nada, então fiquei quieta. Então, digamos que a culpa é de todo mundo, não existe um culpado, ou certo, ou errado. Mas aconteceu e porque aí ficou na história, né? Porque com certeza é uma derrota dolorida pra todas, com certeza, difícil, e que fez parte naquele momento, mas também foi motivo de superação, foi motivo de continuar, foi motivo de trabalhar para a próxima medalha, foi motivo para cada uma naquele momento, para a próxima história. Então, foi foda perder aquilo ali, viu? Você não imagina quanto. Você acha que... Ainda mais que eu não pude voltar e também tinha, você fala, tem muita coisa, né, que você, enfim, né, muita coisa para falar. Todo mundo quer achar então, mas não é fácil perder uma semifinal olímpica, né? Você acha que o pessoal pegou pesado demais? Porque eu lembro que imprensa, crítica foi assim, cara, absurda, assim, de como 24-19 não dava pra perder, são as amarelonas, como assim? Começou aquele papo todo. Você acha que teve um sério... Aquilo que você falou, né? Pô, todo mundo se preparou, o time com vários problemas, a galera foi... E outra, era uma semifinal, né? Perderam uma semifinal. Você acha que a galera exagerou na crítica? Olha, eu acho que tudo acontece como tem que acontecer, né? O povo, em geral, assim, a galera é um pouco cruel, né? Não interessa. Hoje você vê nas redes sociais aí como é que a galera realmente é. Em 2004 ainda nem tinha isso tudo. Ainda bem, hein? De internet, mas o povo gosta de jogar a frustração deles pros outros. Mas teve galera que pegou pesado, sim. A gente era super jovem, quer dizer, eu tinha 24, era uma das líderes, mas tinha 24 anos, recém-completados. A Mari 21, entendeu? Era todas meninas para uma próxima geração que infelizmente misturou tudo e a gente ganhou, graças a Deus, foi tudo um trabalho. As outras seleções ficaram bem mais fracas nesse período também, caiu muito. Então, tudo se ajudou bastante, mas lógico, eram todas meninas e vivendo aquilo. Mas também foi legal para criar culhão para ganhar as outras Olimpíadas, para passar, enfim, tudo tem o destino, né? Mas eu acho que foi... Todas... Tem sempre falando, mas eu acho que todas tiveram seus momentos. E ficar em quarto lugar também, digamos, no mundo, não é tão ruim assim, né? Que eu falo, entre as 4 seleções do mundo. Foi por causa do 24-19 que todo mundo ficou falando que é a nossa rede 1 que já vinha de Sydney, né? Você comentou agora há pouco, exato. Mas aí pro bronze, aí, Érica, faltou virar a chavinha, até porque a situação era diferente, né? Talvez ali vocês tenham sentido um pouco mais o peso, aí virar a chave foi meio complicado, né? Eu acho que também é tudo que eu te falei, né? Eu acho que foi muito dolorido, porque aí você já tinha uma outra, né? Você já tava você queria estar para a final, já era sonhado, a gente já sabia que tinha condições, a gente tinha jogado com a China, ganhado da China, enfim, já sabia ali o processo, e acabamos tomando aquele tropeço, e foi muito dolorido, e não teve nenhuma pessoa que conseguiu se recuperar para o bronze ou alguém para se ajudar, e a gente acabou perdendo. Eu acho que o grupo merecia uma medalha olímpica, porque era um grupo muito forte e muito bom. Só que aí, depois que perdeu aquilo, todo mundo, logicamente, desvaloriza tudo. Aí vira o pior do mundo, enfim, etc. Bom, mas foi muito legal jogar com aquela galera. E como Deus é pai e não é padrasto, a Rússia também tomou uma virada na final que foi até legal de ver, né? É verdade, nossa. Eu fui assistir o jogo, né? Eu tava lá. Aí foda. Abriram 2-0 e aí a China acabou fazendo 3-2. Também foi bom, eu gostei, porque
Pô, Eu também, prefiro, muito mais. melhor a China do que... E aí também, em 2012 também, depois lá, aquela mas não, virada lá do 2012 Balcão. é o Maravilhosa, auge, então, né? então foi maravilhoso também. Inclusive, Eric, vou aproveitar, ainda tem muito tempo de live, mas tem bastante gente assistindo. Amanhã, a dona daquele jogo vai falar com a gente. A Sheila vai estar na live amanhã. Então, Sheilinha? amanhã muitos detalhes sobre Londres 2012 aqui na live. Ai, que legal, vou estar assistindo, adoro a Sheilinha. Sheilinha jogava no Mackenzie comigo, né? Comigo, eu sou 2 anos, 3 anos mais velha que ela, não sei, mas ela jogava no infantil e eu no infanto, alguma coisa assim, lá no Mackenzie. Legal. Isso em 96, 97, não, 96, Os números a gente não sabe, mas é tudo ali. Ô, Érica, eu vou entrar no outro assunto que você poderia responder assim pra mim. Pergunta pro Zé Roberto, né? Porque passou 2004, vem em Pequim 2008, e aí a Érica, que já não é mais novinha, tá no auge da carreira, no auge da idade, não vai pra Pequim, né? Não, ela não faz parte dessa Olimpíada. Por que você acha que a Érica não foi pra Pequim? Putz, não sei, nunca perguntei também. Assim, eu acho que. Eu ia perguntar o quê, né? Eu fui tão nova, daquele ano eu fui bem, tinha tido a maior. A maior do Rio, né? A gente tinha sido 2007, 2008, eu tinha voltado da Itália, tinha sido, né, maior pontuador, eu voltei pra seleção, enfim. Aí não fui convocada mais e não entrei também, nunca perguntei, não pedi pra voltar, nunca perguntei, não sei, mas eu acho que se ganhar, se deu tudo certo, graças a Deus. Então eu acho que não tem muito o que falar sobre isso. Podia estar lá? Claro que podia. Todo mundo sabe, o mundo inteiro. É só ver o nível físico e técnico do momento. Mas é uma escolha do técnico e deu certo, ganhou. É aquilo que eu falei, ninguém cobra. Se tivesse perdido, todo mundo teria cobrado. Exatamente. Então, destino, então, cada coisa acontece no momento que tem que acontecer e a gente continua a vida, porque se fosse cobrar, seria assim, mas acontece, você vai falar, tem vários jogadores. Por não ter ido, você esperava que teria chance de ir? O que você pensou ali na hora? Não, a chance de ir eu tinha certeza que eu tinha, mas não tinha mais, assim, não sabia se ia, se não ia, não tinha esse pensamento mais, porque ele não tinha me convocado para a Copa do Mundo, depois do Grand Prix. Uhum. E aí o grupo tava todo, né, ali com problemas um ano antes da Olimpíada, e o próximo ano não convocou, e aí, enfim, não sei porquê, nunca perguntei, mas com certeza eu sabia que poderia ter sido sim, mas não é uma coisa assim que nunca me preocupou na minha vida, então na minha carreira. Eu ainda joguei até ano passado, né? Foi o que eu falei, eu consegui continuar e alongar minha carreira mesmo muito tempo fora da seleção. Mas de resto não sei porquê, nunca perguntei também. E acho que é assim, escolheu a outra porque estava melhor, o momento era aquele, a festa era aquela, enfim. O cara é tricampeão olímpico, né? Ele que sabe, eu tô ali. Eu só sigo o mestre. E portanto que voltei a jogar com ele num projeto super bacana, né? Fui lá para jogar lá em Barueri com ele, aí a gente nem tinha patrocinador no primeiro ano. E foi muito legal ter outra experiência, outra chance de poder conviver com ele e aprender, porque o Zé é um puta cara legal. Eu gosto muito dele fora da quadra, assim. E é isso, né, Érica? O esporte, ele dá muitas voltas, né? Então, quer dizer, ele não tinha em 2008, mas... se a gente for ficar contando, eu vou ficar brigando, não, tinha que estar lá. Se tivesse perdido, tava o Brasil inteiro falando, brigando. Agora vai eu lá, ganhou, ficar falando, eu tinha que estar lá, hein? Vou passar vergonha, né? Ô, Érica, até porque esse processo do corte, né, quando chega ali, até muitas vezes o grupo tá com 14, só vai 12 pra Olimpíada, é um negócio difícil pra todo mundo, né? Porque o grupo merece, mais gente que nem vai pra lá e merece. É uma situação complicada, né? Com certeza, até porque tem coisas que são muito claras, né? Então você vê cortes aí na história com grandes jogadoras, né? Enfim, que nunca foram. Eu acho que, enfim, caso, né, tem várias pessoas que acontece, tipo a Carol Gataz, uma super jogadora, nunca jogou uma Olimpíada. São cortes que a gente fala, como não? Tinha que ter ido, porque eu conheço, sei que jogadora mas não foi, aconteceu, enfim. Agora talvez tenha uma oportunidade de ir. Aconteceu com várias pessoas, não tem muito, e grandes jogadoras. E como no futebol, você vê grandes atletas, tipo meu compadre, o Alex de Souza lá, que jogava no Fenerbahçe, no Curitiba, Palmeiras, na seleção. Puta jogador, tem estátua dentro da Turquia. No Brasil ele não teve muita chance na seleção também, enfim. A seleção, lógico, é o máximo, mas tem às vezes grandes jogadores que não teve
oportunidade, ou teve, mas aí são momentos diferentes, enfim, isso é muito relativo, gente. O Alex, que eu sou fã, inclusive, foi o melhor jogador da história da Turquia, diga-se de passagem. Ó, o Ticos, não sei se é assim que pronuncia, foi maldoso, ainda mandou um aqui assim, ó, Fernandinha tem medalha olímpica, e deu risada. Enfim, só foi um comentário, só tô lendo o que o pessoal tá mandando aqui, não tô falando nada demais. Ô, Érico... A galera solta de vez em quando, Valesquinha, que foi pra Olimpíada de Pequim, ela, mas, gente, que bom, elas mereceram, elas trabalharam, elas lutaram, e elas estavam lá, cara. Não, a Valesquinha, pelo amor de Deus, independente, né? 10 medalhas olímpicas, né? Não só exato. Uma, né? Ô, Érica, aí que você falou do Barueri, o Bruno Santos ainda perguntou aqui, ó, Érica, você foi muito importante em Barueri. Como foi jogar aquele jogo contra o Osasco de 6 sets? Foi quartas de final? Foi, né? Ah, do Golden Set, né? Caraca. Que era aquilo? Era Paulista? Não, era final do Paulista. A final do Paulista de 2017 ou 18, né? Não sei agora. Mas enfim. Quando era o Rinodê, né? Não, com 200 mil pessoas dentro daquele ginásio do Osasco, meu filho, que aquele parece um caldeirão, né? Então, como eu já me senti em casa lá, porque eu joguei lá muito tempo, né, e todos os anos que eu joguei lá, a gente ganhou as 2 Superligas, então eu já senti em casa, mas transpira, né, porque fica aquele calor, e você já com 38 anos de idade correndo ali, 37, sei lá. Foi muito legal, foi um jogo gostoso de jogar. Eu gosto daquele tipo de jogo. Tanto que eu sempre falo assim, nas quartas também, a gente teve lá as quartas de finais em 2018, da Superliga. O ano seguinte, Também, que foi um ano, também foi um ano difícil ali, porque tinham várias jogadoras que apareceram na equipe durante o processo, mas com lesões. Enfim, aí estavam se recuperando, né, que foi o caso da Thaís, a Jaque também que chegou depois, enfim. Foi um ano assim, a Caixa que estava acabando de chegar da Polônia, de uma cirurgia. Mas foi um ano muito legal. Eu gosto muito de jogar no Liberati. Tanto a favor quanto contra. Adoro. Ô, Érica, eu ia te perguntar aí sobre os clubes brasileiros, você defendeu alguns. Você tem algum, além desse do Barueri que você gestou, né? Você tem um carinho especial. Talvez Osasco seja um lugar que você tem uma recordação legal. Qual que você tem um carinho, assim mesmo, que a Érica Olha, eu acho que assim, pra mim o primeiro que é o primeiro, né? Que é o Rexona, Curitiba, que eu fui jogar com o Bernardinho, enfim, foi todo, né, meu primeiro ano. E joguei 5 temporadas ou 6 temporadas com eles. 6 temporadas eu joguei pelo Rio de Janeiro, contando todas as minhas temporadas lá, então tem-se um carinho especial por ser o começo. Barueri tem carinho especial porque, né, você vê o projeto sendo construído, a gente estava ali todo mundo, né, morando, né, em alojamento, comendo lá com a galera, você vivendo isso, né, já mais velha, mas adorando, porque você está retribuindo pro voleibol, coisas que pra gente significa muito. Então eu fico meio em dúvida. E Osasco eu adorei jogar, porque a gente só ganhava, né? Aquele time era, o time era bom. Fantástico aquele time. O time era bom. E o Minas, que assim, é muito legal o Minas também. Então também, gente, não é porque é política não, porque o grupo do Minas, aquele time de 2000 e 2002 era muito legal. O outro também, mas o outro a gente foi vice, mas... Então acho que eu tenho um carinho por um pouquinho de cada um deles, assim. Aliás, eu acho que você só passou por seleções, né? Tudo que você citou aqui eram os melhores sempre na época, né? Ou pelo menos entre os melhores. Ai, graças a Deus, viu? Porque ter oportunidade de jogar, né, nos melhores times da Superliga, enfim, foi muito legal. Então, eram os melhores, porque era no momento também. Eu também estava na seleção, era um momento, né? Você estava entre as melhores também, né? Tem que falar, né? Exatamente. Eu fui no Rio até 2010 ali, então, tipo, você estava entre as melhores jogando ali, então é muito legal. Então, foi muito legal poder treinar com o Zé, com o Bernardo, enfim, com todos, né? Até com o Luiz Omarco, todo mundo foi legal treinar também. Cada um eu aprendi um pouquinho, uns mais, uns menos, mas foi bem legal. Ô, Érica, a gente tem mais 3 minutos de live só, mas eu vou te perguntar... Nossa, já? Você acredita? Já foi uma hora que a gente está conversando aqui.
Foi legal. Acho que eu acabei de chegar. Pois é, realmente, o papo fluiu muito mesmo. Tô perguntando de uma jogadora aqui, eu detesto ela, não minto. Sempre quando mostra jogo que a Rússia perde, eu marco ela nos meus stories. E adoraria se ela olhasse. Estão perguntando, Érica, a Gamova é nojenta, insuportável. Não me decepcione, porque eu acho que ela é tudo isso. Como é Catarina Gamova na vida real? Então, gente, ninguém sabe, mas a Catarina Gamova é da minha idade. E a gente vem jogando uma contra a outra desde os 16 anos. Então, eu tenho fotos, até quando eu estiver em casa, eu vou ver se eu consigo achar para postar depois. Fotos com ela desde menina. Mas as russas, elas são muito treinadas, igual exército. Igual aqueles filmes, você vê que o menino bulina todo mundo, depois você vai ver o pai dele, bate nele, abusa dele, aí ele desconta. Então a Rússia, né, logicamente não nessa proporção, é a mesma coisa. Elas são tratadas igual geral, então elas são duras, que a vida dá isso pra elas. Mas eu lembro do primeiro mundial que eu joguei com a Gamova, a gente era infanto, e o final foi Brasil e Rússia, e foi a primeira vez que o Brasil ganhou uma medalha olímpica, e ela não falava, não ria, ela não sorria, ela ficava tipo, eu falava, mulher, com 2,4. Todo mundo ficava assim pra ela o tempo inteiro, que você imagina, em 96, ninguém tinha visto, eu nunca tinha visto uma mulher de 2,4 na minha vida. Ficava olhando. E ela não falava, e às vezes a gente trocava camisa, eu fui pedir já pra trocar camisa com ela lá atrás, ela não troca, tipo, nem te olha, nem te responde, naquela época, né? Mas aí com os anos, aí ela já ficou mais assim, era difícil de trocar uma ideia, mas ela não é simpática, nem nunca fez questão de ser, pelo menos com os grupos que eu convivi com a seleção. E o máximo que ela fez comigo uma vez na vida de falar foi uma vez que ela me cutucou no meio de uma loja de jornal, isso lá em 98, para me mostrar que eu estava num jornal, em algum jornal de matéria de esporte, acho que não sei se era na Suíça, alguma coisa, e foi o máximo de contato que eu tive com ela e joguei com ela 12 anos. Então eu, Érica, nunca tive muito contato com ela e nunca achei que ela fizesse questão e nem simpatia. Eu acho que ela, não sei se ela tinha esse ar mesmo de superior. E era, né? Era um monstro aí. Mas não precisava de tanto. Eu também não gosto muito, não. Então, pronto. Porque se todo mundo que fosse bom fosse nojento igual ela, seria um pouco complicado. Ô, Érica, bom, mas pelo menos você tem foto. Dizem que a Jaque não conseguiu. Tô brincando, Jaque. O dia que você quiser fazer uma live aqui, querida, sou todo seu. Tô só te esperando aqui pra gente falar disso e muito mais. Ô, Érica, 1 minuto e 20 pra acabar. Deixa eu agradecer. Muito obrigado. Eu amei o papo. Foi assim, um estalar de dedos. Muito você rápido. é uma simpatia, não só uma jogadora incrível. Muito obrigado. A gente vai subir o vídeo aqui, o pessoal pode depois acompanhar no feed. Obrigado mesmo, viu? Obrigado você pela oportunidade. É bom sempre ver a galera aqui. Agradecer todo mundo que tá aí assistindo, que apareceu um pouquinho. Obrigada, gente. Obrigada muito. Espero que a gente se encontre muito aí pelo caminho da vida. E é isso. Valeu, amo vocês, ó. Obrigado. Então, a Érica e todo mundo que tá acompanhando. Amanhã, a destruidora da Gamova tá aqui, 7 horas da noite, Sheila Castro com a gente. Um beijo, Érica. Tchau, beijo. Tchau, valeu.